Tetelestai, está consumado. Com essas palavras, Jesus cumpriu toda a obra perfeita da cruz. Ele nos salvou de nossos pecados e ele deu a sua vida por nós. Ninguém tirou dele, porque ninguém tem essa capacidade. Ele deu a vida dele por nós para depois tomá-la novamente. Considerando o tempo que a gente está comemorando, esse tempo de Páscoa, de Pêssar, e eu vou fazer algumas considerações. Eu ia fazer um vídeo continuando o vídeo passado, mas o evento chama a atenção em relação a algumas questões que eu vou fazer uma revelação no final que está num dos Salmos. Como vocês sabem, o Antigo Testamento, o Velho Testamento inteiro, ele é sobre Jesus. Na criação, se você ler os profetas e também no livro de Apocalipse, você vai ver que Deus, ele criou as coisas pelo seu braço forte, ou pelo seu braço, ou pela sua mão, dependendo da tradução, que é o próprio Jesus, que é a materialização do poder que depois se fez carne aqui na terra. Em João, também no Evangelho de João, a gente vê muito sobre isso. Mas o ponto é o seguinte: o Pêssar original era sobre sacrifício e salvação. Por quê? O povo judeu estava sendo oprimido no Egito e Moisés, amando do Senhor, libertou o Egito com todas aquelas pragas, com toda aquela luta de poder. E eles tiveram que sair às pressas, comendo apenas pão sem fermento, que não era o pão ideal para eles, e erva amarga. E eles saíram correndo risco de morte, porque eles eram cheios de incredulidade. Então eles eram reclamões, enfim. Então na mente deles, até do próprio Moisés, em alguns momentos ali de quando ele foi chamado, por exemplo, a cumprir sua missão, ele falou: mas eu sou gago, eu não consigo. Eles tinham situações de incredulidade, de dúvida. Então, para eles, aquilo foi um sacrifício. Se eles tivessem uma fé perfeita, eles iriam num caminho reto. Muita coisa não teria acontecido. Então, é um período de sacrifício, lógico. No caminho, até pelos erros do povo hebreu, muitos morreram até chegar à Terra Prometida, mas principalmente de salvação. Eles foram salvos da morte. Em dezenas de ocasiões, por exemplo, quando a serpente de bronze foi levantada no deserto, e bastava olhar para ela que as feridas cicatrizavam e o veneno perdia o seu efeito. Mais para frente no tempo, foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado para salvar todos nós de nossos pecados. Isso é uma referência direta a Jesus. E todo o Antigo Testamento ele é baseado em Jesus, inclusive o Salmo que eu vou falar hoje. Tudo foi profetizado para a vinda do Messias. E qual que é o cerne desse momento? Por que que ele aconteceu o sacrifício na Páscoa? Porque nas festas do Senhor, na Páscoa, todo judeu, todo hebreu, todo israelita, ele tinha que ir até o templo, certo? Para fazer um grande sacrifício, uma oferenda perfeita, imaculada. E essa oferenda perfeita, na verdade, todas as oferendas, todas as ofertas de carne, de cheiro suave ao Senhor, era uma figura de linguagem que Deus, que realmente é quem criou toda a história e está fora do tempo, fez para fazer uma remissão até Jesus. Até que chegou o momento dele se sacrificar por nós. E a morte na cruz, a crucificação em si, a tortura. Eu estive em Israel, na igreja onde ele foi flagelado, todo o caminho da Via Cruz, que é no subterrâneo, né? Então eu fiquei muito tempo ali e senti tudo aquilo. E o filme A Paixão de Cristo mostrou de uma forma visceral tudo que ele sofreu. Mas muita gente pensa assim: nossa, ele foi torturado, ele morreu na cruz. Gente, outros apóstolos foram flagelados, torturados. Pedro foi torturado por dias e foi enterrado de ponta cabeça. A dor física que Jesus sofreu, ela é pesada, mas ela não é tudo, gente. Ela não é tudo. É importante que vocês saibam disso. Tem dois pontos aqui. O primeiro é o próprio Deus em carne ser humilhado, esbofeteado, cuspido, espancado, desnudado, retalhado. Eles usavam uma falange que ele batia na carne, arrancava a carne. Tudo aquilo é um grande sacrifício? Sim. Só que além daquilo, e não foi aquilo que matou ele, porque ali estava o espírito e a mente de Deus.
Ele entregou a vida dele no momento em que ele aceitou receber todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. De todos os tempos. Então, você vai pecar amanhã? O sangue de Cristo foi derramado pelo seu pecado. Já foi. Já está consumado. Então você imagina uma bomba atômica de energia. Imagina que ele estava lá crucificado. Uma bomba atômica de energia, literalmente. Energia negativa de todos os pecados. Se você ler Deuteronômio, você vai ver que quando um inimigo era morto no madeiro, depois eles tiravam o corpo dele porque o madeiro era maldição. Então o próprio Jesus se fez maldição. Ele se amaldiçoou. Esse foi o grande sacrifício dele. Ele pegou todo o mal do mundo, e recebeu para si como uma bomba atômica, literalmente todos os pecados. E aí depois disso é que ele teve, ele absorveu tudo, 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 e depois ele disse: Pai, por que me abandonaste? Tem 7 frases, né, dependendo do evangelho, ou agora eu entrego o meu espírito. E aí ele entrega a própria vida, ele ascende aos céus e o seu corpo é sepultado. Então é importante vocês entenderem isso, que o sacrifício físico, a dor que Cristo passou é gigantesco, mas ele fez um sacrifício ainda maior, que foi a absorção e a lavagem de todos os pecados com o seu sangue. E quando ele subiu ao céu, e lá no céu, o sangue dele que lavou os pecados, ele tocou o tabernáculo, ali no céu ele firmou a nova aliança, que é a aliança que a gente vive hoje graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo. Então é muito importante você entender isso, que o sacrifício dele espiritual foi maior do que o carnal. Ele absorveu, sendo inocente, os pecados de bilhões de pessoas que passaram e vão passar na Terra até o período do final dos tempos ali do livro das Revelações. Ele fez isso porque o amor dele por nós, o amor de Jesus por nós é gigantesco. E o amor de Yahweh de Sevaot, o Melech Malrei Hamalachim, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o amor dele por nós é incomensurável, ao ponto de entregar o seu próprio Filho unigênito, para que todos que nele crerem não pereçam. Então, o que a gente tem que fazer nessa data, eu tenho filha, comprei um ovinho de chocolate, pá, aquela coisa, né? O mundo te pressionando para você não alienar e tal, não, vai ser a única criança que não vai ganhar aquela coisa toda. Mas assim, o que importa realmente nessa data é o sacrifício de Yahushua HaMashiach, cujo nome traduzido em aramaico foi Yeshua e hoje a gente chama de Jesus Cristo, o Messias. O sacrifício dele, a ressurreição dele, a volta dele, a subida dele e a vinda do Espírito Santo Consolador para dentro de nós que somos cristãos. A gente tem que pedir sempre a sabedoria do Espírito Santo e saber algumas coisas. Jesus já nos salvou, Jesus já nos abençoou. Então não adianta você pedir bênção para Deus e tudo. Jesus já nos abençoou. Ele já nos salvou. Ele já nos proveu. Ele já nos curou. Ele já fez tudo. Ele já nos deu prosperidade, já nos deu abundância. Os nomes de Deus, Yahweh, aí usa-se hoje a tradução moderna de Jeová, por exemplo, Jeová Jireh, que é Yahweh, Ireh, né? Deus provedor. Foi uma frase usada por Abraão, por Avraham, quando, no momento em que ele poupou Isaac, e ele mesmo deu um cordeiro. Se Deus é um provedor, ele já é, e isso foi consumado na cruz, você não tem como duvidar disso no seu coração. E você vai receber o provimento de Deus. Porque o Criador nunca pode ir contra os seus nomes. Então, Jeová Ra, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Então, o Deus que provê, o Deus que cura, o Deus o vencedor, o Deus da paz. Então, se você não está em paz, você tem que trabalhar o seu coração para acessar essa paz. Porque Jesus morreu para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, o que eu queria deixar aqui registrado ao, ao Criador dos céus e da terra e ao seu Filho unigênito, Deus em carne, Jesus Cristo, é o meu agradecimento pelo seu sacrifício. Isso interrompe qualquer pauta que eu tinha para gravar.
é o meu agradecimento ao Senhor, saber que eu me prostro ao Senhor. Inclusive o Monte Zion, ele fica nessa direção aqui, ó. Eu que estive lá no Monte Zion, fica nessa direção aqui. Você lembra que antigamente, quando o povo israelita estava longe, eles só tinham esse ponto de contato. Eles miravam para aquele lugar e se inclinavam para poder ter contato com o Senhor. Então eu sei aonde é. Mas Jesus disse para aquela mulher na Samaria que ia chegar o tempo, e que o tempo já chegou, em que a adoração não seria nem no templo em Israel, nem no monte de Jacó, que a adoração seria em espírito e em verdade. Portanto, eu te agradeço em espírito e em verdade. Quero fazer uma revelação aqui rápida. Muitos dos salmos de Davi, Davi foi um grande profeta, um gigantesco profeta, certo? A diferença de Davi para Paulo, por exemplo, que hoje muitas pessoas idolatram como se fosse o próprio Cristo e não é que Davi não escreveu a história dele de punho próprio. Então ele não pôde encobrir os erros dele. Paulo, que é um grande redator e um grande homem de Deus, um homem santo, certo? Ele cometeu muitos erros, mas narrando em primeira pessoa e com tantos aliados, às vezes as pessoas interpretam algumas coisas de uma forma equivocada. Embora a Bíblia em si, as escrituras sagradas, elas sejam inspiradas e perfeitas para a nossa salvação. Mas tem passagens humanas das pessoas inspiradas, erros humanos que aconteceram. Todos eles eram humanos, todos os santos. Nenhum era perfeito. Perfeito só Jesus Cristo, que veio como humano, mas foi perfeito. Certo? Isso aí, para quem é bom entendedor, meia palavra basta. Mas enfim, voltando a Davi, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, que foi um grande, gigantesco profeta, ele escreveu no Salmo 22 o seguinte: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tu tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Ó meu Deus, eu clamo de dia e tu não ouves, e de noite não tenho sossego. Eu não sei se você já percebeu, mas isso aqui é a passagem de Jesus de trás para frente. Eloi, Eloi, lama sabachthani, do aramaico, ou em hebraico, que eles fazem uma. É bem parecido, é Eli, Eli, lama sabachthani. O que isso significa? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Ou Elohim, Elohim, por que me abandonaste? Então, a primeira passagem aqui é a última frase que Jesus disse. A segunda passagem aqui é Jesus no Getsemane, sofrendo dia e noite, porque ele estava numa transição do dia para a noite. Ó meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não ouves, e de noite não tenho sossego. É aquele momento que ele estava desesperado, chorando sangue. Passa de mim esse cálice, mas faça de ti a tua vontade. Aí eu não vou pegar ponto a ponto, mas eu vou ler o salmo inteiro, depois eu vou explicar um ponto importante, uma revelação. Mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram em ti e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram libertos. Eles confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não um homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Isso aqui é uma referência direta a Isaías 53. É só analisar. Você vê que são Isaías e Davi e Jesus aconteceram em tempos diferentes, mas Deus está fora do tempo e a inspiração é divina, certo? Todos que me veem riem de mim para me escarnecer, disparam o lábio, escondem a cabeça dizendo: confiou no Senhor e ele o livraria, que ele o livre, vendo que se deleita nele. Lembrando que os fariseus, eles se aproximaram de Cristo crucificado e disseram: ó, se o teu Senhor está contigo, se és o Filho de Deus, desce daí agora da cruz, ironizando. Mas tu és aquele que me livrou do útero. Tu me fizestes esperar quando eu estava sobre os seios da minha mãe. Fui lançado sobre ti desde o útero. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Essa passagem, traduzida do hebraico,
Dentro do ventre da minha mãe, tu és meu Deus. Ele foi gerado Deus dentro do ventre da sua mãe. Gente, todo esse salmo é sobre Jesus. Não estejais longe de mim, pois ungiste, pois angústia está em meu peito, visto que não há ninguém para ajudar. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me envolvem ao redor. Abriram sobre mim suas bocas, como um leão voraz e rugidor. Sou derramado como água, e todos os meus ossos estão fora das juntas. Meu coração está como a cera, está derretido em meio às minhas entranhas. Essa parte aqui, pensa como ele estava crucificado, que quebraram as pernas dele, todo derretido, todo desfigurado, todo deformado. Minha força se secou como um caco. E lembra que nessa parte, ele foi furado, transpassado e saiu água. Minha força se secou como um caco, e minha língua se apega à minha mandíbula. E tu me trouxeste para o pó da morte, porque os cães me cercaram, e a assembleia dos perversos me fechou. Eles perfuraram-me pelas mãos e pelos pés. Não preciso nem explicar. Posso contar todos os meus ossos. Eles vêm e fixam o olhar sobre mim. Eles dividem as minhas vestes entre si e lançam sorte sobre minha vestimenta. Fizeram exatamente isso, o centurião e os soldados romanos. Eles arrancaram as vestes de Jesus e eles dividiram e tiraram sorte sobre ela. Mas não fique longe de mim, Senhor. Ó, força minha, apressa-te e socorre-me. Aqui eu vou ter que fazer uma parte. Para aqueles que são ateus, eu estive em Jerusalém, Jerusalém, no subterrâneo, no local antigo. Toda essa situação de Jesus foi totalmente documentada. E milhares de pessoas, era uma tradição quando ele era crucificado, presenciaram tudo isso. Isso aconteceu. Esse salmo de Davi foi escrito séculos, séculos, séculos antes. E qualquer judeu de hoje ortodoxo, mesmo aquele que não acredita em Jesus, vai te falar que esse salmo foi escrito desse jeito. Tem a Bíblia hebraica ali, foi escrito assim em hebraico, trocentos anos antes. Se você pegar os escritos do Mar Morto, de Qumran, eu estive lá, no Shrine of the Book, no Museu da Bíblia. Tem passagens de Isaías inteiras, até Isaías 53. Tudo aquilo foi escrito. Tem salmos também ali, trechos de salmos. Tudo aquilo foi escrito trocentos mil anos antes dos fatos. É difícil explicar, né? Fica difícil. Mas vamos lá. Você que quer ter um. Assiste um filme sobre Jesus, um filme qualquer, vê o que aconteceu na crucificação, depois lê esse salmo aqui inteiro, Salmo 22, e pesquisa se esse salmo existia antes, historicamente. Tá bom? Esse vídeo é para cristãos, mas fica a dica aí, ok? Mas vamos continuar aqui. Mas não fiques longe de mim. O Senhor, ó minha força, que pressa tem em socorrer-me. Livra minha alma da espada, minha querida força do cão. Salva-me da hora, salva-me da boca do leão, porque tu me ouviste desde os chifres dos unicórnios. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Louva-te no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todo mês. Ó semente de Jacó, glorificai-o. Temei-o todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição dos aflitos, nem escondeu a sua face dele, mas quando clamou, ele o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Eu pagarei os meus votos perante os que me temem. Os mansos comerão e se satisfarão e louvarão ao Senhor. E os que o buscam, o vosso coração viverá para sempre. Todos os confins do mundo se lembrarão e se tornarão para o Senhor. Todas as famílias das nações adorarão sobre ti, porque o reino é do Senhor, e ele é o governante entre as nações. Todos aqueles que forem gordos sobre a terra comerão e adorarão. Todos aqueles que descerem ao pó se curvarão diante dele, e ninguém poderá manter viva sua própria alma.
Uma semente o servirá e será contada ao Senhor em cada geração. Eles virão e declararão sua justiça a um povo que vai nascer que fez isso. Vocês viram que eu dei umas paradas, gente? É que eu tenho um problema de vista, para quem não sabe, meu óculos está ali. E a iluminação aqui também não é tão uma Brastemp. E essa é a ultra gigante, mas realmente para mim é difícil. Eu não quis parar o vídeo, eu não quis cortar a leitura. Então, essas paradinhas foi por isso. Para focalizar. Mas assim, gente, tem uma passagem aqui. Lembrando, essa é a King James. Então tem algumas traduções medievais que o ideal seria a Bíblia hebraica. Até estou com ela ali no celular. Mas as passagens principais aqui, elas ficam mais claras para o ocidental. Então, para não ter que recorrer aqui a questões de hebraico, então eu fiz o vídeo para a maioria das pessoas entender. E aqui a King James 1611, ela é excelente, uma Bíblia excelente. E aqui tem uma passagem que eu não li, que é a revelação que eu falei, que é a seguinte. Tem uma passagem que diz assim: Muitos touros me cercaram, touros fortes de Baçã me envolveram ao redor. Abriram sobre mim suas bocas, como um leão, um voraz e rugidor. Essa passagem de Bashan, no hebraico, diz o seguinte, que esses touros o cercaram e o coroaram. Em uma tradução hebraica está dizendo isso. O que isso significa? Os inimigos dele o coroaram. Tá vendo aqui na imagem? O Mashiach, ele tá com uma coroa de espinhos. A coroação aqui não é só isso, que é esse sofrimento, que é um símbolo. É toda a dor que lhe foi infligida. E essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte. Vamos voltar lá. Vamos pegar Abraão. Se Abraão tivesse muitos filhos, lá na terra dele, que ele estava, naquele meio ímpio, certo? Filho de Terã, ele tinha posses, ele tinha riqueza, certo? Lá em Ur dos Caldeus. Se ele tivesse muitos filhos, se ele estivesse acomodado, se ele não tivesse um coração diferente, será que ele teria vivido tudo o que ele viveu? Daniel, se Daniel não tivesse tido aquele sonho, se ele não fosse o filho de Raquel, filho da velhice naquela época, depois nasceu Benjamim, mas se Daniel não tivesse sido espancado, empurrado num buraco, vendido pelos seus irmãos, mandado ao Egito como escravo, injustiçado pela esposa de Potifar, se ele não tivesse passado por tudo aquilo, será que depois ele teria se tornado um governante e salvado o povo de Israel? Daniel, se Daniel não tivesse sido provado pela sua fé várias vezes, ele e os demais sábios que estavam com ele, jogados na cova dos leões, no fogo, será que o Senhor não teria sido glorificado? Entende? Então, todas as dificuldades, Davi, tudo que Davi passou, tudo bem que ele foi punido, ele teve um problema grave, né? Um pecado gravíssimo, um homicídio junto com uma prostituição, um adultério junto com homicídio, né? Matou Urias para ficar com a esposa dele, Bersheba ou Batseba ou Bersiba. É que tem muitas traduções e muitas Bíblias, eu também leio todas elas. Mas enfim, o ponto é, o que eu vejo? Tanto que com Salomão foi diferente. Salomão foi o contrário. Quando Deus mata alguém na Bíblia na hora, você sabe que aquele cara não vai nem para juízo. Você lembra aquele momento que um irmão ele jogava a semente fora para não dar para o herdeiro e ele foi morto na hora? Na minha interpretação, esse cara não vai mais a juiz, esse cara já era, entendeu? Teve uma hora que Deus chegou para Salomão, no paganismo, satanismo de Salomão, e falou assim: Eu só não te mato por causa de Davi. Eu entendo com isso que ele vai a juízo. Ele não foi condenado ao inferno ali. Se o Criador mata ele ali, já era, entendeu? Por causa de Davi. E o que que ele fez com Davi? Davi cantava para ele tanto, era tão ligado a Jesus, era tão os salmos que ele escreveu para Jesus, acabamos de ver. Ele era tão ligado a Jesus que mesmo cometendo os maiores erros, o coração dele, ele se virava para Deus, ele não buscava justificativas. Ele só falava, errei. Ele se entregava tanto, tanto, tanto para Deus que excepcionalmente, nesse caso, Deus falou: eu vou ferrar tudo que eu tenho que ferrar esse cara em vida. Eu quero ele para mim. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, né? Tudo o que tinha que acontecer. Então, um filho estuprar a própria filha, um irmão matar o próprio irmão, o outro irmão se corromper e tomar o reino do pai, e depois violentar suas concubinas, como foi profetizado antes, tudo aquilo. Então,
Ele moeu Davi, literalmente, ele moeu esse leãozinho de Judá aqui, porque ele queria ele. Ele queria que ele pagasse aqui. Esse nem é o tema do vídeo, mas assim, o ponto é o seguinte. O ponto que eu estava falando é das dificuldades que Davi passou, que todos eles passaram, que engrandeceram em algum momento. Sem a cruz, sem o sacrifício, nós não estaríamos salvos hoje. É por isso que quando Pedro disse, não, não, eu vou te proteger. Pedro que tinha uma espada guardada, né? Vou te proteger, isso não vai acontecer. Jesus falou, pra lá, Satanás, pra lá, pra lá. Vai acontecer, isso é a vontade do Pai. Quem é você para me impedir naquele momento? Longe de mim, Satanás. Entendeu? Por quê? Toda essa aflição, tudo que o Filho unigênito, nosso Salvador Jesus Cristo, passou, gerou a nossa salvação, para que a gente, que se agora nele crê, de todo o espírito, de todo o coração, seja salvo. E isso tem uma metáfora, tem uma linguagem, tem uma linha de conduta que serve para nós. Vamos pegar, para não pegar, jamais se comparar a grandeza de Jesus, vamos pegar José, por exemplo. Às vezes na nossa vida, Abraão, que teve tanta coisa, pegaram a mulher dele, o faraó pegou, depois também de novo pegou, aquele negócio de falar que é a irmã, todas. A gente na vida passa por 200 milhões de dificuldades, problemas, provações, tribulações e reclama delas. Você imagina se você acordasse, ganhasse 200 milhões, pusesse para render e ficasse com a barriga para cima. O que que você ia construir de legado? Aonde que você ia glorificar a Deus? Aonde que você ia mostrar que você se superou? Então, as dificuldades da vida, a gente tem que. Lógico, tem coisas, por exemplo, perder um ente querido. É impossível você não ficar de luto. Isso é bíblico. O luto é bíblico. Aconteceram coisas que a gente sofre na hora impacto. Só que a reação posterior a esse impacto, a gente tem que entender que essas pedras foram colocadas sobre o nosso caminho, elas são uma escada para a gente crescer e cumprir o nosso propósito. O nosso caminho final é a vitória, graças a Jesus Cristo, porque Ele fez tudo por nós. Então essa é a reflexão que eu queria deixar. Essa revelação dessa parte do touro de Baxã, que foi coroado, quer dizer, os inimigos que nos cercam, os problemas que nos cercam, eles, na verdade, são caminhos para a gente ser forte e corajoso. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso e alcance o nosso propósito. Porque nós, gente, não somos nada. Mas em Cristo nós podemos tudo. Nós temos que ter duas coisas: abrir o nosso coração para Jesus, crer nele e ser corajoso. O resto ele já fez. Na verdade, não é o resto. Ele já fez tudo. A gente é que tem que acessar esse presente de Deus, porque tudo foi consumado. Tetelestai.